Bom dia, meus irmãos e amigos. É um devocional bíblico para o canal e para a página PCA, Pensai nas Coisas do Alto. Queria ler um texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz assim, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala de uma paz com Deus. O que seria essa paz com Deus? O texto mesmo já fala que nós somos justificados, nós somos perdoados. Jesus pagou a nossa dívida. Nós que nascemos num isolamento de Deus, separados de Deus, num confinamento longe do Senhor, não tendo acesso a Jesus, não tendo acesso ao Pai, mas mediante a fé, que é um instrumento, que é um dom de Deus, Deus nos deu condições de crer no sacrifício de Cristo. E Jesus então pagou os nossos pecados. E por causa disso, a cruz nos aproximou de Cristo e nos fez ter paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus. Hoje podemos ser chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E também eu queria falar diante dessa situação que nós vivemos, da epidemia do coronavírus, de uma outra paz. Essa é a primeira paz, é a mais importante. E a outra nasce dessa paz com Deus, fruto do perdão de Cristo. A outra está lá em João 14:27, que diz, Jesus falando, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Deus, a paz com Deus é fruto do perdão de Deus. Nós éramos inimigos, separados, agora temos paz com Deus. Não há mais inimizade entre nós e Deus por causa de Jesus Cristo. E a Bíblia também fala da paz de Deus. Quem tem paz com Deus pode desfrutar da paz de Deus, que é um coração tranquilo em meio às adversidades. Não é um coração que ignora as adversidades. Não é um coração que pensa positivo para resolver as coisas. Isso não é fé bíblica. Mas é uma paz de Deus. Deus nos dá uma paz para enfrentar as adversidades, as aflições, os problemas, como esse que nós estamos vivendo. Nós estamos em risco, nós precisamos de prevenção, nós precisamos nos isolar por um tempo, precisamos usar álcool, precisamos ter outros cuidados. Mas a nossa confiança continua sendo em Deus, e nós podemos ter paz em meio a tudo isso. R.C. Sproul, um escritor cristão, pregador, falecido, se não me engano, ano passado, ano retrasado, por aí, ele conta que quando ele tinha 6 anos de idade, ele estava jogando bola na frente da casa dele, como toda criança, principalmente daquela época, fazia, né? Hoje já é mais difícil ficar na rua assim, mas brincando de bola, quando de repente as mulheres saíram todas das casas, dos prédios, com uma panela e batendo uma colher no fundo da panela, gritando de felicidade, dizendo acabou, acabou. E a mãe dele veio correndo e abraçou ele em lágrimas de alegria. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. E eles estavam respirando um pouco de paz. Principalmente porque o pai de Sproul estava lá na guerra, então poderia voltar para casa. Eles estavam gozando de uma paz interminável naquele momento. Mas Sproul continuou contando que anos mais tarde ele estava com alguns amigos acampando, assando suspiros ali, quando um deles começou a falar da bomba atômica e das coisas que estavam acontecendo em Berlim. E o coração dele começou a encher de medo em pensar nos ciscos que essa bomba traria, no estrago que ela causaria. E ele falou que foi ficando com medo, o coração dele perturbado, e ele foi ficando até com enjoo no estômago, e quando ele viu, ele ficou tão aflito que ele foi embora para a casa dele. Então ele diz que essa é a paz temporária. A paz que o mundo dá é a ausência de guerra, a ausência de conflito, a ausência de problema. Mas Jesus nos dá uma paz que no mundo não dá, que é uma paz em meio ao problema, em meio à aflição, em meio às adversidades. Jesus nunca prometeu uma vida sem conflito, sem aflição. Aliás, ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A promessa de Jesus não é uma vida isenta de problemas, mas é uma vida de paz e confiança em meio aos problemas. Isso é um ato de milagre, é algo sobrenatural, que somente o Espírito Santo pode fazer em nós. Então, Sproul conta que outras coisas viriam depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele fala assim que foi seguida por muitos anos de Guerra Fria, pelo conflito na Coreia e pela terrível guerra que explodiu no Vietnã. Ele falou assim, acabou a Segunda Guerra, tinha a bomba atômica e tinha outros problemas. Então o mundo goza de paz temporária. Acaba um problema, um pouco de paz. Surge outro problema, some a paz. E Jesus está falando que não é essa paz que o mundo dá. Nós estamos diante de um problema mundial agora, numa situação bem atípica,
toque de recolher, isolamento social, confinamento nas casas, e nós parece que perdemos a paz. Estamos aflitos, muitas vezes com o nosso coração com medo, atribulado, não sabemos o que vai acontecer economicamente, na saúde, com os nossos amigos, com todo mundo. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quem tem paz com Deus, quem foi justificado, perdoado, quem crê no sacrifício de Cristo, pode desfrutar da paz de Deus, que é uma paz que não ignora o problema, que sabe dos problemas, mas é uma paz que está em meio aos problemas. Nós estamos diante de um problema mundial, estamos isolados em nossas casas, estamos preocupados, estamos tomando os nossos cuidados, mas ainda podemos, pela graça de Deus e somente pelo agir do Espírito Santo, desfrutar de paz com Deus. Fala, Senhor, eu confio a minha saúde, confio a saúde dos meus irmãos, confio a situação do mundo nas tuas mãos, que o Senhor é onipotente Deus. O Senhor pode, assim como o Senhor quebrou aquele isolamento espiritual que havia entre nós e o Senhor por causa da cruz, o Senhor pode, se for da sua vontade, usar essa epidemia do coronavírus para nos despertar mais para o Senhor, para fazer-nos crer que a vida é frágil, que o mundo é frágil, e que, como diz em Isaías 40, as nações são como um pingo d'água, como um pó na balança diante do Senhor. O Senhor está nos ensinando a confiar no Senhor. O Senhor está nos ensinando a recuperar a vida em família, que nós possamos ter um coração humilde e ensinável para aprendermos isso e praticarmos isso, saber que a nossa vida depende do Senhor, que o universo, o mundo todo está nas tuas mãos. E nós oramos, sim, podemos orar para que Deus amenize essa situação na Itália, em outros países, no nosso próprio país, nas nossas cidades, mas se mesmo assim Deus achar que não é esse o caminho, que nós possamos desfrutar de paz com Deus e da paz de Deus em meio a tudo isso. Se nosso coração estiver seguro e nossa fé estiver fixa e sustentada na palavra de Deus e na pessoa de Jesus. Então, diante de tudo isso, volte os seus pensamentos e o seu coração para a palavra de Deus. Há um Deus poderoso, há um Deus soberano, no qual nós podemos e devemos crer e confiar a nossa própria vida e os nossos cuidados nas mãos dele. Que Deus nos abençoe.